Oi, gente. Me empolguei com a ideia de ter um cenário legal para começar a falar um pouquinho mais, então, de literatura ou outros assuntos também, eu não tenho essa limitação. Mas eu queria falar hoje. Esses dias eu tive um sonho que eu estava justamente gravando um vídeo falando sobre composição de personagens, porque é uma etapa muito importante para quem quer escrever, é justamente a ideia do personagem, é compor o personagem. Não é algo difícil de se fazer, mas ele demanda um certo esforço, principalmente um grande acervo. Não é ser mexeriqueira, tenho pavor de fofoca, mas tu prestar atenção no mundo ao teu redor, nas pessoas com quem tu convive, enfim, são coisas que ajudam bastante na composição de um personagem. Por quê? Porque tu torna ele verossímil. Mesmo que o personagem seja de uma história de fantasia, de uma distopia, alienígena, o que for. Tu tem que trazer a verossimilhança. Tu pode criar um universo fantástico sem deixar de ser realista, por assim dizer. Existem várias histórias por aí de fantasia que são super famosas e que os personagens têm essa verossimilhança que as pessoas podem se identificar com eles. Isso é muito importante, a identificação. Eu acredito que um personagem que cria identificação com o público se torna muito mais palatável, por assim dizer. A gente consegue conviver melhor com esse personagem quando ele nos toca de alguma maneira. E a criação de um personagem, do bom personagem, ela é tão importante que pode levar, por exemplo, a uma pessoa defender o vilão da história, um bandido, um assassino, enfim, só pela maneira como esse personagem foi composto. Até porque uma coisa que é importante se considerar é que o maniqueísmo é uma coisa desgraçada, assim, é extremamente negativa. Então, o personagem, o bandidão, o vilãozão, ele pode ter algum ponto positivo. Eu acho que nesse aspecto, um livro que traz muito isso, embora ele fale de pessoas reais, eu tô tentando tirar um chifrinho aqui, ó, voltando. O A Sangue Frio, do Truman Capote, ele é história real, né, de um homicídio de uma família inteira no Kansas. E ele fez um livro-reportagem que ele mesmo rotulava de um livro de não ficção e não necessariamente um livro-reportagem. Por quê? Ele faz como se fosse a cobertura completa da investigação do crime e ao mesmo tempo ele faz um paralelo com os assassinos confessos, toda a trajetória deles a partir de antes do crime, né, o planejamento para chegar até o crime, a fuga, a prisão, o julgamento, o período no corredor da morte até a execução. O livro demorou 6 anos para ser escrito justamente porque ele estava esperando o desfecho, que era a execução dos dois responsáveis pelo homicídio da família toda. O que acontece? Nós temos ali dois assassinos da vida real, ou seja, duas pessoas que existem de fato, que têm toda a complexidade de dois seres humanos, e, no entanto, existe uma lenda que o Truman Capote ele se envolveu emocionalmente com um dos assassinos, e é muito fácil saber qual dos dois. Eu sabia da lenda, mas eu nunca tinha lido nomes, então, conforme eu fui lendo a descrição do Truman, a narrativa dele em relação aos assassinos, ficou muito claro para mim qual dos dois que existia um envolvimento emocional do Truman, porque ele transforma aquele personagem, que é uma pessoa real, quase numa vítima. Ele traz toda essa história e, embora em muitos aspectos ele de fato seja, porque eu acho que a gente tem que saber separar, do abandono familiar ele foi vítima, do homicídio ele foi culpado, é diferente, são duas situações diferentes. Só que ele bota uma aura quase que de santidade em cima desse homem que quando tu chega no final do livro, e descobre algumas coisas que eu não vou comentar porque daí seria spoiler, embora eu já tenha escrito isso no Face, tu fica até chocado em saber que na verdade tu tá lidando com um cara, um selvagem, né? Porque durante toda a história tu te foca em achar que o outro é o pior, que o outro é horrível e que esse é quase inocente, exceto pelo fato de que ele realmente matou a família. E isso tudo é uma construção narrativa que foi uma escolha consciente do Capote.
de transformar, então, esse bandido de verdade, essa pessoa que existe, que executou 4 pessoas, com um tiro na cabeça, que cortou um pescoço de um homem, ele conseguiu, através da narrativa, da construção dessa persona dentro da narrativa, transformar ele quase numa pessoa que tu conviveria, levaria para dentro da casa. Eu tive muita simpatia por ele ao longo do livro. E isso é uma questão que é alcançável pela construção dos personagens. Tu pode ter um personagem super vilão e transformar ele numa pessoa agradável. E por isso que, assim, muitas histórias as pessoas se encantam pelos vilões e elas se sentem culpadas, porque, meu Deus, eu tô apoiando um bandido. Mas é a maneira como o autor conduziu a narrativa que te leva a isso. Ele pode te gerar uma simpatia ou uma antipatia. Eu, por exemplo, tenho uma história que eu tô escrevendo, que ainda tá bem longe de terminar, e agora vai ficar mais longe ainda, porque eu tenho um TCC para fazer, que eu busquei depositar uma antipatia sobre o protagonista. Porque eu tenho um objetivo em relação a isso. Eu não quero que as pessoas odeiem o protagonista. Eu quero que elas percebam uma mudança na personalidade dele ao longo da história. E para isso eu não posso deixar ele simpático ao público desde o começo, porque senão a transformação não vai funcionar. Eu preciso que o público tenha um certo desprezo por ele nesse começo da narrativa. A construção do personagem, então, ela tem que ser feita, ela vai ser feita em cima daquilo que tu quer que o público sinta. A gente não tem como controlar por inteiro a história. Por exemplo, no Histórias de Minha Morte, que tá lá em cima, que dá pra ver aqui no cantinho da tela, no Histórias de Minha Morte, eu testemunhei uma pessoa que veio me dizer que ela teve raiva da Leandra porque ela achou a Leandra muito passiva em relação ao que ela vivia. Existia uma explicação para essa passividade. De fato, a Leandra foi muito passiva em muitas das situações que ela viveu, mas tinha todo um aspecto psicológico envolvido que fazia sentido ela ser passiva a todas as violências. E isso está muito claro no livro, tanto que muita gente comentou em relação a isso. Inclusive, foi interessante porque esse comentário da passividade da Leandra foi num grupo de jovens que a gente estava discutindo o livro, e eram jovens adolescentes, e quem fez esse comentário foi justamente a monitora desses jovens. E os jovens já contestaram ela na hora, disse, não, mas é que tinha motivo e tal, e ali eu me senti muito orgulhosa. Mas ao mesmo tempo, a gente quer gerar uma reação das pessoas. Eu acho que para mim não faria sentido que as pessoas lessem o Histórias e não sentissem de vez em quando raiva da Leandra, pena da Leandra, ódio de outros personagens, que eu não vou soltar spoiler, mas a condução do sentimento do leitor em relação ao personagem, ele tá 100% na mão do autor. A gente perde um pouco o controle quando chega nas pessoas, porque cada um vai interpretar o personagem conforme o seu próprio acervo, conforme a sua própria experiência de vida. Por isso que as interpretações das obras são tão variáveis, e de qualquer obra artística, independente de qual área. Algumas pessoas vão sentir muito mais do que outras, vai ter quem ache chato, vai ter quem ache fantástico, vai ter quem se sinta tocado, quem se identifique, quem acha que é uma bobagem. Isso é em todas as artes, e isso é inevitável, porque depende da subjetividade de cada pessoa que vai ter acesso à obra. Mas a gente consegue conduzir essa narrativa numa direção de simpatia ou antipatia. Tu tem como colocar uns elementos ali que tornem uma pessoa mais agradável ao leitor do que outras, e isso é uma coisa que a gente não sabe, não é ninguém nasce sabendo. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que estava lendo esse livro que eu comecei, e ele chegou no momento que ele me disse: eu achei o núcleo protagonista um pé no saco. Eu, faz parte, né? Ele tem o direito de não gostar. De repente, outras pessoas vão achar sensacional. Varia muito. É, a questão do gosto pessoal, ela é muito variável. Claro que nós sabemos que existem construções sociais, mas não é o caso aqui. Acho que não encaixa nesse sentido. Mas acho que é importante para quem quer começar a escrever, quer desenvolver um personagem legal para uma narrativa. Eu acho que o primeiro passo fundamental é tu te basear em pessoas reais. Não copiar pessoas reais. Eu acho, inclusive pessoalmente, quando eu descubro que algum autor com uma certa experiência tá lançando histórias disfarçadamente que são reais,
ou personagens que são reais, ele tá usando a personalidade daquele personagem e não diz pro público que é inspirado em pessoas que existem, eu acho desonesto. Porque tu pegar a personalidade completa de uma pessoa real e colocar numa história, tu economizou todo o trabalho que tu tinha, que tu teria para desenvolver uma pessoa completamente nova com uma personalidade própria. Só que tu não constrói do nada. Não existe como construir do nada, até porque quem escreve é uma pessoa com uma personalidade própria. Então tu já tem no mínimo a tua personalidade que tu pode usar de acervo na construção dos teus personagens. Só que daí tu vai acabar caindo no pecado de escrever livros biográficos a vida inteira. Autobiográficos a vida inteira. E isso também não é legal. Eu procuro afastar ao máximo meus personagens da minha personalidade, mas algum elemento sempre vai, é inevitável, porque o personagem sai da minha cabeça, ele sai com a minha visão de mundo e de vida, então isso é completamente inevitável. Mas te inspira, pega um elemento aqui de um, pega uma coisinha do outro, especialmente quando não se tem muita experiência na construção de personagem. É um escritor iniciante, uma pessoa que de repente está acostumada com um gênero que não exige essa construção mais minuciosa do personagem, quando vai partir para um romance onde tu não pode simplesmente enrolar, ou tu não pode simplesmente deixar um personagem extremamente superficial, que é uma coisa que o conto, nem todos, mas o conto meio que permite, num romance tu não tem essa opção, tu tem um espaço muito grande e as pessoas precisam conhecer aquele personagem o suficiente para elas se sentirem parte daquela história. Aquele personagem tem que fazer parte da vida delas também, enquanto elas estão lendo o livro. E para isso o personagem tem que ser muito bem construído. Ele tem que ser um personagem tridimensional. Ele não pode ser raso, porque as pessoas, algumas até são, mas enfim, as pessoas são complexas, o ser humano é complexo. Então, é necessário e fundamental que o autor respeite a inteligência do seu leitor e não crie personagens que sejam só um estereótipo, que eles não tenham uma subjetividade, que eles não tenham uma complexidade, enfim. Tem vários aspectos aí que precisam ser trabalhados. Eu sou muito favorável a um conhecimento básico, mínimo, de psicologia. Eu não tenho conhecimento técnico em psicologia, não tenho formação em psicologia, mas eu gosto muito de ler sobre, gosto de conversar com psicólogos, para entender um pouquinho melhor como é que funciona a mente do ser humano. É impossível entender a mente do ser humano, até porque o ser humano é, como um coletivo, não funciona para um livro. Tu não vai pegar grupo X e colocar na história. Tu vai pegar um indivíduo X e colocar na história. Tu pode pegar características do grupo ao qual ele pertence e botar nele, até porque ele vai ter essas características, ou algumas delas, enfim. Mas ele não é o grupo. Dentro do grupo existem as particularidades também. Cada pessoa tem sua história. Eu faço parte do grupo X, mas eu não sou exatamente igual a todos os indivíduos do grupo X. Então, um pouquinho de compreensão da psicologia pode nos auxiliar nessa construção. Mas esse conhecimento da psicologia não precisa ser ler um livro de psicologia e estudar psicologia. Ele pode ser a simples observação do cotidiano, tentando compreender as pessoas um pouco melhor. Que aí passa a fase não só da observação, mas também de ouvir. Que nem, por exemplo, para construir a Leandra, que ela faz parte de um grupo estigmatizado que eu não pertenço, foram muitos anos ouvindo histórias e testemunhando histórias de pessoas que fazem parte do mesmo grupo da Leandra. Para quê? Para que a Leandra fosse verossímil, para que a Leandra correspondesse ao que ela se propõe a corresponder. Ela é uma mulher negra de periferia. Eu não poderia colocar a história dela semelhante, os problemas enfrentados no dia a dia semelhantes a uma mulher branca de bairro nobre. Não fecha. Então eu peguei esses traços e ao mesmo tempo a Leandra não é inspirada em nenhuma pessoa específica. Ela é inspirada em dezenas de pessoas. Que é a partir daí que se constrói, até porque a nossa própria personalidade também é uma construção de várias pessoas. E o personagem não tem por que ser diferente. Se tu quer escrever um romance e quer construir personagens, tu precisa primeiro te tornar íntimo deles. É fundamental. Quando eu tô escrevendo uma história, essa história, no momento que eu boto ela no papel, eu já esgotei ela na minha cabeça.
eu já refleti muito sobre ela, eu já me tornei íntima dos meus personagens antes de desenvolver. E ainda assim, quando a gente começa a desenvolver, muita coisa muda e muita coisa se transforma, e muita coisa a gente aprende e vai adaptando. O importante é não achar que se existe um conhecimento fixo, formal, que vai explicar tudo e que vai resumir tudo, porque isso não existe. A construção se dá minuto a minuto e isso pode variar, isso pode mudar ao longo do processo todo, inclusive durante a revisão depois. Enfim, são pequenas observações então, sobre a composição de personagens. Espero que tenha sido útil para quem tem interesse aí em construir personagens. E fico por aqui, então. Um grande beijo para vocês. Até a próxima.